Olá, querido estudante, querida estudante do 9º ano. Vamos hoje para mais um momento de aprender e é muito bom ter a sua companhia. Então, fique atento, não perca esta oportunidade de aprender e até mesmo confirmar aquilo que você já sabe. Nós já comentamos, já aprendemos em aulas anteriores sobre a natureza da luz. E hoje, a luz a gente sabe que ela é importante, fundamental para que nós possamos perceber, entre outras coisas e acontecimentos, as cores, não é? Para a gente ver a cor dos objetos. E hoje nós vamos falar sobre cores primárias de luz, exatamente, porque existe cor primária de luz, cor primária de tinta, mas o nosso objeto de estudo é a luz. Ainda estamos no campo da óptica. Então, exatamente sobre cores primárias de luz é que nós falaremos hoje. Arco-íris, né? Que coisa linda, apareceu um arco-íris. Água, você já deve ter visto ou já deve ter tido a experiência de jogar água com a mangueira. Não estamos podendo, nunca podemos, né? Não devemos de forma alguma o desperdício. Mas isso já deve ter acontecido com você em algum momento. Quando a gente joga a água num determinado local e existe um raio de luz, seja principalmente, né, é o mais comum, um raio de luz do sol diretamente ali sobre aquela água, o que é que a gente consegue formar? Na realidade, é deformar, né? Fazer uma decomposição de cores. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós já comentamos, por exemplo, sobre a luz do sol. A luz do sol é branca. A luz branca, ela é um conjunto de cores, né? A luz branca, ela é composta por uma variedade de cores. Então, olha só, componentes da luz branca. A luz branca, proveniente do sol, é na realidade composta de luzes de várias cores. Pessoal, isso já foi confirmado há muito tempo, tá? Por cientistas que tiveram esta curiosidade e chegaram neste resultado. Então, passando uma luz branca por um prisma de vidro, olha o que é que vai acontecer. A luz branca, ela se decompõe em várias cores. Quando a gente fala lá do arco-íris, por exemplo, a gente fala o arco-íris ele tem 7 cores. Na realidade, o arco-íris ele tem inúmeras cores, porque existe uma variação na tonalidade das cores, mas prevalecem a sensação, né, visual de 7 cores que predominam, que aparecem no arco-íris para nós, tá? E aí, voltando na cor branca, Newton, ele fez um experimento e talvez você já tenha feito em sala de aula com o seu professor ou até mesmo em casa, um disco de cores. Esse conteúdo a gente estuda também na aula de artes, tá? Quando todas as cores atingem ao mesmo tempo o olho humano, elas provocam sensação visual da luz branca. Por isto que eu comentei sobre o disco de cores. Aqui aparece, ó, quantas cores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente aquelas que predominam lá no arco-íris. Então, se a gente fizer um disco de cores e colocar este disco para girar numa velocidade significativa,
todas estas cores, elas atingirão simultaneamente, né, ao mesmo tempo, o olho humano. E qual a sensação que nós teremos? Que aquele disco, ele é branco. Exatamente, olha, a luz branca foi decomposta. Quando nós temos essas várias cores, que é exatamente o resultado da decomposição da luz branca, e essas cores atingem os nossos olhos ao mesmo tempo, simultaneamente, então a sensação visual provocada é exatamente a sensação de branco, tá certo? Então é esta combinação, mas tem esse detalhe, elas têm que atingir os olhos ao mesmo tempo, simultaneamente, senão não terá essa sensação de luz branca. Quais são as cores primárias de luz? Vermelha, azul e verde. Então, essas três são as cores primárias de luz. Vermelha, azul e verde. A ordem não faz diferença, não. Gente, as luzes de cores primárias, ao atingirem simultaneamente os olhos, causam a sensação visual de cor branca. Então, se eu olho só para o verde, só para o azul, só para o vermelho, eu não tenho essa sensação de branco, não. É o simultâneo, é o conjunto, é ao mesmo tempo. Agora, as combinações entre as cores primárias causam sensações visuais diferentes das causadas em separado. Então, agora a gente começa a brincar, né? Quando eu olho para a luz vermelha, para a luz azul, para a luz verde em separado, eu tenho a sensação. Agora, quando eu começo a brincar, vamos chamar de brincar, tá? Tenho as três, vermelha, verde e azul, ao mesmo tempo nos meus olhos. Qual a sensação que eu tenho? Ah, eu tenho a sensação visual que isso aqui é branco. Agora, se vai apenas o vermelho, eu terei a sensação visual do vermelho. Se vai apenas a luz verde, eu tenho a sensação visual de verde. Se vai apenas a luz azul, eu tenho a sensação visual de luz azul. Tranquilo até aí, mas onde está a brincadeira? Olha, quando a gente começar a variar, a fazer aqui a combinação de cores, né? Então, nós temos as cores primárias de luz, o vermelho, o azul e o verde. Quando as três incidem simultaneamente sobre os nossos olhos, sensação visual, branco. Quando, vamos combinar agora duas, vermelho e verde, simultaneamente, qual a sensação visual? Amarelo. Verde e azul incidindo simultaneamente nos olhos, qual a sensação visual? Ciano, né? Um outro tom de azul. Quando a luz azul e a luz vermelha, quando essas luzes incidem simultaneamente sobre os nossos olhos, qual a sensação visual que nós teremos? Magenta, um outro tom, tá? Isto aqui é que eu chamei de brincar, tá? Então, quando as três incidem, é a luz branca, porque na realidade a luz branca, ela é uma combinação de diversas cores, certo? Gente, e os objetos? A cor ou as cores dos objetos que nós enxergamos e que a gente fala, isto é verde, isto é vermelho, isto é azul, isto é magenta, isto é amarelo, isto é ciano, né? Então, a cor dos objetos. A gente enxerga não é só porque a gente tem olhos,
tem todo um conjunto de funcionamento por trás desta parte visível. Nós temos no interior dos nossos olhos, por exemplo, dois grupos de células chamados de cones e outras células chamadas de bastonetes. Os cones são células sensíveis à luz e estas células é que auxilia o trabalho dos nossos olhos, do sistema nervoso, para que a gente possa enxergar colorido. Os bastonetes, eles não fazem este papel. Os bastonetes, eles possibilitam a nossa visão no preto, no cinza, nessas cores menos coloridas, tá? E também trabalham na ausência de luz. Então, quando tem pouca luz, a gente não consegue identificar cor de objetos, mas por vezes a gente consegue identificar formas e a gente até fala, estou vendo tudo escuro. Por quê? Porque os bastonetes, eles fazem esse trabalho, eles possibilitam esse trabalho. Agora, os cones precisam de luz, tá? É o que fala aqui pra gente. Dentro dos nossos olhos existem células especializadas que captam a luz, são os cones, e enviam estímulos ao cérebro. O cérebro interpreta esses estímulos compondo as imagens e as cores que vemos, tá? Então nós temos aqui, olha só, o objeto que a gente chama de verde, né? As cores incidem, mas ele reflete apenas a cor luz, né? Verde, então a gente enxerga o objeto com a sensação visual do verde. As mesmas luzes incidem sobre este objeto e ele reflete a luz vermelha, a cor de luz vermelha. É a sensação visual que nós teremos. As mesmas luzes, o objeto vai refletir a luz azul. É o que chega aos nossos olhos, então nós vemos o objeto na cor azul. Olha que as mesmas luzes incidiram sobre um determinado objeto e as mesmas luzes foram refletidas, as três cores primárias de luz incidiram simultaneamente aos nossos olhos e qual a cor que a gente vai enxergar? Vamos dizer que o objeto é branco. E se o objeto, as mesmas cores de luz, né, estão chegando aqui, as cores primárias, e elas não são refletidas, mas elas são todas absorvidas, o que é que a gente fala? Que o objeto, ele tem a cor preta, tá? Um dos motivos pelos quais algumas pessoas, de forma geral, preferem, quando o tempo está numa temperatura mais elevada, preferem utilizar um tecido, a roupa, em tons mais claros, predominando inclusive o branco. Dá a sensação de menos calor, porque ele não vai absorver. E luz, ela aquece, não é isso? Ela esquenta o ambiente, o local, então dá essa diferença de sensação. Já o preto, né, ele vai absorver todas as cores, tá certo? Então, desta forma que a gente enxerga, que a gente tem a sensação da cor do objeto, dependendo da luz que ele vai refletir ou ele vai absorver, tá certo? Então, as cores primárias de luz são vermelho, verde e azul. Então, não se esqueça que essas são cores primárias de luz e que tem diferença com cores primárias de outras fontes, tá certo? E aí foi a nossa aula de hoje exatamente sobre cores primárias. É o que apareceu no título, não é? E a gente complementou que são cores primárias de luz. Beleza! Aprendeu, reforçou e reafirmou o que já sabia. Isso aí.
Vamos somando, porque a gente vai precisar de tudo isso. Para quê? Para o dia a dia, para compreender melhor a nossa vivência, a nossa convivência. Futuramente, talvez, o trabalho, né, que a gente vai pleitear e é conhecimento. E é muito importante agregar conhecimento. Por isso que você está aproveitando esta oportunidade e eu vou te esperar para a próxima aula de ciências para a gente continuar a aprender. Tá joia? Eu agradeço a sua companhia e olha, acesse nossas atividades na plataforma SMED-GV. Você sabe que para acessar é só apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece aí no canto da tela. Também acesse nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV, reveja esta aula, outras aulas, indique, recomende a outras pessoas, é possibilidade de aprender, tá bom? Eu te espero e continue se cuidando, tá bom? Tchau!